De hoje, ela está no texto de João 10, verso 27. A pergunta é: quem você está seguindo? Hoje é muito comum as pessoas seguirem celebridades nas redes sociais, atletas, amigos, políticos, pessoas importantes, artistas, jogadores de futebol, enfim. Em quase todas as redes sociais está escrito ali uma palavra: siga-me, né? Seguir, você pode marcar. Isso está aparecendo sempre em todas as redes sociais, inclusive nas nossas. Se inscreva no nosso canal, né? Canal da nossa igreja. Isso faz com que você esteja acompanhando conteúdos de pessoas escolhidas por vocês. De acordo com o dicionário, seguir significa, olha só, acompanhar alguém, andar juntamente com outra pessoa, caminhar na mesma direção que alguém ou ir na mesma velocidade que essa pessoa. Perseguir, ter como padrão ou exemplo, olha que coisa séria, imitar, possuir a mesma opinião de e aderir, permanecer próximo, estar em continuidade ou sequência com e observar. Você percebeu a seriedade desse compromisso que é seguir alguém? Quando seguimos alguém em nossa vida, nas redes sociais, nós estamos também dizendo, em linhas gerais, que nós concordamos com a sua conduta, que nós temos essas pessoas como um padrão para nós. Você já pensou nisso? Pois é, mas é a verdade. Parece inofensivo apertar seguir, né, nas redes sociais e achar que é apenas isto. Mas, na verdade, pode ser muito mais. E se não for, você pelo menos está louvando esta pessoa, está dando cartaz para ela, né? Não é verdade? Agora, eu creio que há algumas exceções, sem dúvida. Não há problema de você seguir as pessoas que você deseja seguir. Entretanto, eu gostaria de falar para você de uma escolha que você pode fazer com toda certeza, que é segura, que é seguir Jesus, o Cristo, o Salvador e Senhor. Quem você está seguindo é a pergunta que não quer calar nesta noite. Para os cristãos, é interessante essa pergunta também, na medida em que ela nivela, né? É que ela demonstra em que nível você está de discipulado diante do Senhor Jesus. Como eu disse, o texto de hoje está em João capítulo 10, versos 27, que diz assim: as minhas ovelhas, são palavras de Jesus, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem, e eu dou-lhes a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Olha que coisa mais interessante, essas palavras de Jesus sobre segui-lo, né? Sobre seus seguidores. Agora, o que significa, na verdade, seguir Jesus? Como podemos segui-lo? O que ganhamos com isso? O que ganhamos ao seguir Jesus? São essas respostas que nós vamos ouvir de Jesus nesta noite. Bom, primeiro nós precisamos entender que existem algumas verdades aqui que precisamos crer. A primeira verdade é que seguir Jesus significa crer nele pela fé. É interessante como algumas pessoas seguem outros virtualmente, sem nunca tê-lo visto, sem conhecer, sem saber quem são, seu caráter verdadeiro, né? Conhece apenas a representação deles ali. Essas pessoas conseguem seguir alguém de forma virtual, mas não conseguem seguir Jesus de forma pessoal, personal ou pela fé. Quem você está seguindo? Você já parou para pensar nisso? Quem são as pessoas que você está seguindo? Você está seguindo, quem sabe, uma religião, talvez uma filosofia de vida? Eu não sei o que você está seguindo. Você sabe muito bem. E é verdade também que muitos não estão seguindo coisa alguma. Estão vivendo aí de qualquer maneira, apenas vivendo sem rumo, como diz a música, sem lenço e sem documento. Aparentemente, estes homens que estavam dialogando com Jesus, eles estavam querendo respostas para a sua vida. E eles então perguntam, o verso 29 diz: os líderes judaicos rodeiam Jesus e perguntam: quanto tempo o Senhor ainda vai nos deixar em dúvida? Se você é o Messias, diga de uma vez. Eu já disse, respondeu Jesus, e vocês não creram em mim. Ele diz: a prova disso são os milagres que eu tenho feito. Tudo que eu tenho feito em nome do meu Pai. Seguir Jesus, queridos, começa sempre com fé.
em acreditar nele como Filho de Deus, como Messias, como enviado de Deus. Ele é o Filho de Deus. Mas aqueles religiosos resistiam a isso. E eles iam contra a tendência, contra tudo. Tudo que Jesus estava fazendo mostrava claramente que ele era alguém diferente, que ele era um ser superior, que ele realmente era o Filho de Deus, até porque ele estava cumprindo as profecias que a Bíblia falava, e eles sabiam disso, mas eles resistiam ainda assim. Interessante que hoje não é muito diferente. Muitas pessoas, apesar de Jesus continuar vivo, sendo ensinado, as suas profecias sendo comprovadas, ele realizando curas, respondendo orações, demonstrando que ele continua vivo, e entre nós, ainda assim, muitas pessoas não acreditam. Estão esperando não sei o que para acreditar em Jesus. Embora a integridade de Jesus continue intacta após mais de 2000 anos, ninguém jamais conseguiu provar coisa alguma contra Jesus, né? Ele continua íntegro. Sim, não resta dúvida que ele é o que disse que era, o Salvador, o Filho de Deus. Mas você ainda precisa crer para seguir o maior homem que viveu na história, que passou por essa terra. Você ainda precisa crer, você tem que crer que ele é o Filho de Deus, que ele é quem disse que era. E isso é muito simples. Não tem, aqueles homens queriam ver coisas extraordinárias, e Jesus falou para eles: apenas creiam que eu sou. Então escute, Jesus talvez já esteja cansado de esperar, né, que você creia nele. Você não precisa de mais nada, apenas de crer em Jesus, apenas se quebrantar diante dele, apenas ser humilde diante do poder de Jesus, do poder que ele tem de perdoar pecados e te dar a oportunidade de ter uma nova vida, de receber Jesus no seu coração, de segui-lo como seu discípulo. Eu quero mostrar uma segunda razão, uma segunda verdade que você e eu precisamos crer. Essa segunda verdade é que seguir a Jesus é um compromisso. Seguir Jesus, não vou enganar você, requer um compromisso. A Bíblia diz: mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Lembre-se, esse ato de fé, seguido de compromisso em Jesus, tem consequência. Não se engane, né? Crer em Jesus, recebê-lo em seu coração, significa fazer dele Senhor da sua vida. Não apenas o Salvador, mas Senhor. Alguém que você vai seguir literalmente, vai se comprometer com ele. Senhor de sua vida, e isso implica, sim, um compromisso. Compromisso de segui-lo. Significa comprometer-se com a sua igreja e com a missão que a igreja dele tem aqui na terra. Assumir a missão que ele iniciou e que ele deixou para os seus discípulos cumprirem. Significa viver de forma digna e íntegra como ele viveu e como ele diz que seus discípulos assim devem viver. Ouça o que ele disse então: aquele que quiser me seguir deve pôr de lado seus próprios desejos e carregar a sua cruz cada dia, para assim conservar-se junto a mim. Lucas 4, 23, na versão da Bíblia Viva. O que Jesus quer dizer com carregar a cruz significa compromisso, significa uma vida de santidade, significa uma vida aos pés de Jesus, significa uma vida de obediência aos seus mandamentos. O que Jesus disse é que nós precisamos estar dispostos a deixar a vida de pecado, às vezes, que vivemos, e sinceramente assumir essa condição de ser servos, de ser seguidores dos seus ensinamentos e da sua missão. Um detalhe importante aqui é perceber que nós não podemos enganar Jesus. Ele disse: as minhas ovelhas eu as conheço e elas me seguem. Portanto, a fé é um compromisso verdadeiro diante da sociedade que nós vivemos e diante do próprio Deus. Não tem como enganar Jesus, não tem como enganar a Deus, porque ele disse que conhece as suas ovelhas. E a terceira verdade é que seguir Jesus é garantia de salvação. Olha que coisa maravilhosa. Seguir Jesus é garantia de salvação. O verso 28 afirma isso, diz assim: eu lhes dou a vida eterna. Aqui é a salvação. Que maravilha, né? E jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Que coisa tremenda.
que maravilha! Jesus garante a salvação aos seus seguidores, aos seus discípulos, aqueles que crerem nele, aqueles que decidirem comprometerem-se com ele, com a sua missão, com a missão de segui-lo como seus discípulos. Que promessa maravilhosa! Escute, a maior garantia que alguém já deu aos homens foi dada pelo próprio Deus em Jesus, quando ele diz e que vai nos dar a vida eterna. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Nenhum poder humano ou espiritual pode nos afastar da graça de Deus. Ele diz que ninguém pode nos tirar da mão dele. Assim também nós podemos ter a certeza de que não podemos perder essa salvação, uma vez que ela foi dada por Deus. Note que a Bíblia diz que ele é o único que pode dar a garantia. Ele é o único Salvador. A Bíblia diz em Atos 4:12 que em nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus Cristo é o Salvador. Atos 4:12 fala isso claramente. Também porque a salvação, ou seja, a vida eterna, está nele. A Bíblia diz, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Notem só, o dom, a dádiva, o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Está lá em Romanos, no capítulo 6, versículo 23. E para concluir, eu quero dizer, quem você está seguindo? Deus espera que você escolha seguir Jesus. E você pode fazer isso agora pela fé. Você pode orar comigo agora e dizer, Senhor, eu escolho te seguir. Eu quero que tu sejas o meu Salvador, o meu Senhor. Eu quero fazer esse compromisso contigo de recebê-lo agora. Decida segui-lo como discípulo de Jesus. Sirva a ele em uma igreja. Seja um servo fiel a ele. E, finalmente, receba pela fé a salvação que ele disse que daria gratuitamente para você, naquele que cresce nele. Tome posse disto, tome posse dessa salvação que ele deu. Se você crê nele, se você decidir que vai segui-lo como seu discípulo, pode tomar posse dessa salvação, porque ele garante isso para você. Que todos aqui esta noite possamos, como um dia eu já fiz, responder a essa pergunta, a quem eu estou seguindo? Querido, eu estou seguindo a Jesus Cristo. E você? Estou seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Se me deixarem meus pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem meus pais e amigos, atrás não volto, não volto não. Atrás do mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás do mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. Estou seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás não volto, não volto não. Atrás não volto, não volto não.